Pessoal, vamos falar sobre cargos, empregos e funções públicas. Estamos na semana 1, dia 2. Primeiro, o que são cargos públicos, certo? Então, eles podem ser vistos como as mais simples e indivisíveis unidades de competência. Então, é uma competência a ser exercida por um agente público regido por estatuto próprio. Então, veja, duas coisas importantes. Cargos públicos são o quê? Competências, são atribuições a serem desenvolvidas por quem? Por um agente público. Cargo público tem o quê? Ele é regido por quem? Ele é regido por um estatuto. Então veja, estatuto é o que? Regime jurídico de direito público, ok? Não é então cargo público, que significa dizer o que? Cargo público não é para empregados públicos, certo? Cargo público são para quem? Para ocupantes. Quem são? São servidores públicos. Ok? Continuando. No artigo 3º da 8.112, que a gente está começando a ver daqui a pouquinho, ele vai falar que o que? O que é o cargo público, a definição do cargo público. Ele vai dizer que é um conjunto de atribuições. Você vai entrar no seu cargo público para técnico do MPU, por exemplo, para analista do MPU, para carreira militar, aí, um agente da Polícia Federal, da Polícia do PCDF. O que é esse cargo? É o que? Você entrou num cargo agora do MPU, por exemplo, que é um conjunto de atribuições. Quais são as atribuições do teu cargo? Gerenciar, o que mais? Gerenciamento, planejamento, confeccionar, elaborar planejamento estratégico, relatórios, pareceres, etc. São um conjunto de atribuições relativas a este cargo. Responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, está relacionado com quem? Com a estrutura organizacional. Esta estrutura organizacional é quem? É o teu órgão, certo? Então, um conjunto de atribuições que vão ser desenvolvidas por um cargo público para elevo do que? Aqui, ó, para elevo das competências, para elevo da qualidade dos serviços ou para atingir um fim específico, aí, um objetivo para o qual o seu órgão foi criado, beleza? A doutrina prefere conceituar então cargo público de forma diferente, que é o que? É um lugar inserido na organização do serviço público, regido por norma própria. Então você tem um lugar inserido no serviço público, tem normas próprias, preenchido por um servidor público, ou efetivo ou em comissão, só comissionado, sem ter o cargo efetivo, com funções próprias e remuneração fixadas em lei, ok? Então o teu cargo, olhou lá no seu edital, você olhar lá, atribuições do cargo. Qual é o cargo? Analista judiciário. Qual é aí você vai olhar aqui, qual é o local? No MPU, regido por norma qual? 8.112. Efetivo? Sim. Funções próprias? Sim. Quais são as funções? A elaboração de parecer, assessorar isso, assessorar aquele outro, etc e tal. Remuneração? Vai estar lá o valorzinho lá que você vai receber por mês, ok? O José dos Santos Carvalho Filho vai falar que cargo é um lugar dentro da organização funcional da administração direta e das suas autarquias e fundações, ocupado por servidor público, com funções específicas e remunerações fixadas em lei ou diploma a ela equivalentes, ok? Então é isso que a gente acabou de ver aí. Então, aqui, uma chamada de atenção para quem? O
comissionados, cargos comissionados, que é o que? É a pessoa que foi nomeada para um cargo em comissão que não tem cargo efetivo. Ocupa também cargos públicos. É um servidor público também, perfeito? E por isso, a semelhança dos efetivos, são servidores estatutários, ok? Então são estatutários, então eles não são regidos pela CLT. Mas apesar deles não ser regidos pela CLT, eles seguem o que? O regime geral da Previdência Social. Ou seja, essa pessoa, se ficar 30 anos no serviço público como comissionada, ela vai se aposentar pelo INSS, perfeito? Não se aposenta pelo regime próprio da Previdência Social, que é o caso dos servidores, ok? Servidor de cargo efetivo. Cargo público difere então do emprego público. Por quê? Qual a diferença essencial? Primeiro, o vínculo que une o seu ocupante ao Estado. Então, no caso do cargo público, o vínculo é o que? Estatutário, um estatuto que vai reger aí então esse vínculo. Esse estatuto no servidor público federal é regido pelo 8.112 de 1990, perfeito? Já no caso do emprego público, é o que? Contratual e é regido pela consolidação das leis trabalhistas, ok? CLT. Empregados públicos também, então, portanto, não gozam de estabilidade, certo? Estabilidade, o que é estabilidade? Após 3 anos de serviços efetivos, o servidor aí, ele está sendo estabilizado, vai depender aí do estágio probatório, ok? Semelhante a dos servidores estatutários, então ele não goza de estabilidade. Porém, são igualmente admitidos mediante o concurso público. Então, diferenças essenciais. O vínculo do servidor público é estatutário, do empregado público é seletista. O que mais? Não gozam de estabilidade o seletista. Mas em regra, eu vou dispensar um seletista, ele vai ter que ser obrigatoriamente passar por um rito aí de um processo administrativo, perfeito? E aí vai assegurar inclusive a contraditória e ampla defesa aí do empregado público. Então não é, em tese, na prática, não é tão simples você dispensar aí um empregado público, tendo em vista que ele inclusive passou num concurso público. Toma nota, o que é importante? 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Então ele é restrito a quem? A União. Não abrange, portanto, quem? Não abrange os servidores dos demais entes políticos. Então não serve para a União, aliás, não serve para os estados, Distrito Federal e também para os municípios. Não serve para nenhum deles, somente para a União. Então, os estados e municípios têm autonomia legislativa para estabelecer seus regimes próprios. Inclusive, no DF tem aí uma lei muito parecida com a 8.112, que inclusive traz até mais benefícios, que a 8.112 não existe mais. Os estatutos, outra coisa, os estatutos dos servidores não alcançam os empregados da sociedade de economia mista e as empresas públicas, porque eles são regidos por quem? Pela CLT. Então, ele restringe apenas, os estatutos restringem apenas a administração direta e na indireta, quando for o que? De direito público. De direito, quem é de direito público? Agência reguladora, autarquias em regime especial, por exemplo, que são autarquias em regime especial. Além das agências reguladoras, tem mais alguma? Tem fundações públicas também, tem autarquias no modo geral também, ok? Quem não vai estar presente então aqui? As empresas públicas e sociedades de economia mista que são regidas pelo direito privado.
regimento pelo direito privado, vai obedecer a CLT. Outra nota importante: os estatutos não se destinam a reger a relação jurídico-funcional de agentes políticos. Então, políticos não estão abarcados pela Lei 8.112, por exemplo, ok? Também não estão os parlamentares, também não estão os juízes. Os juízes, eles estão aonde? Na lei complementar específica aí da magistratura, perfeito? Também não está presente na 8.112 aí no caso da União os particulares em colaboração com o poder público. Exemplo, os leiloeiros, os tradutores, os empregados de concessionárias, os tabeliães. Esses prestam serviço público, eles prestam concurso público, mas não estão submetidos ao qual regime? Ao estatutário, perfeito? Então, prestam concurso público, mas não estão submissos aos estatutos. E outras carreiras, vai ter aí carreiras como policial, policial militar principalmente, e fiscal, são admitidos em estatutos, estatutos específicos a eles. Por isso a doutrina denomina que tais agentes servidores públicos são o quê? Especiais. Um exemplo no servidor público especial também, do Ministério Público lá, que a doutrina traz aí que os membros são servidores públicos especiais. Alguns da doutrina trazem essa situação, outros dizem que são agentes políticos, perfeito? Continuando, a contratação sob o regime de direito, o regime de emprego público pela administração direta, autárquica e fundacional. O que acontece? Nós tínhamos aí a emenda constitucional 19, que foi da reforma administrativa do aparelho do Estado. Ela trouxe um rompimento da obrigatoriedade da adoção do regime jurídico único por parte aí da contratação da administração. Trouxe flexibilidade para contratar servidores, poderia ser contratados servidores e ser eles submetidos a quem? A CLT. Ou seja, você poderia estar estudando agora para passar no teu concurso de uma autarquia, passar no teu concurso até mesmo da administração direta e ser regido pela CLT, ter uma carteira de trabalho assinada, ok? O que aconteceu? Teve a constitucionalidade apreciada pelo STF em caráter liminar a ação direta de inconstitucionalidade 2135. O que aconteceu? Suspendeu então essa nova redação aqui, que era a contratação sob o regime do seletista. Então não foi para frente, vigora a redação anterior. Qual é? A União, Estados, Distrito Federal e municípios instituirão no âmbito da sua competência regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração direta, autarquias e fundações. Então voltou um regime jurídico, então está falando sobre o estatuto novamente. Então caiu por terra aí a intenção do FHC aí, perfeito? Continuando. Por fim, então nós vimos cargos, vimos empregos e agora estamos vendo o que? Funções públicas, ok? Então, funções públicas, o que é a função pública? Pode ser definida também como o quê? Como um conjunto de atribuições que não corresponde a um cargo ou emprego público. No entanto, não se pode dizer que as funções são excludentes em relação aos cargos ou empregos públicos, ou seja, um cargo tem função, um emprego tem função. De fato, então a clássica assertiva do Eri Lopes Merez, que ele fala que todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo, certo? Pode haver função sem cargo? Pode. Quais são as situações? Já vai ver.
Mas vamos só terminar aqui. Por isso disse que é possível que a função não corresponda a um cargo, porém todo cargo tem a sua função aí, ou funções, que são as suas atribuições. Quais são os exemplos que nós temos aí relacionados às funções? Primeiro é a contratação temporária. Lembram? A contratação temporária ocorre por necessidade temporária de excepcional interesse público. Temporária de excepcional interesse público. Esse pessoal aqui que é contratado, eles são os contratos temporários, são servidores temporários, eles não têm cargos, eles não têm empregos, perfeito? Só tem somente função, somente possuem função pública, perfeito? Outro, preenchimento de funções de confiança, referente à chefia, assessoramento ou direção. Então temos funções, estas funções, elas estão aí, por exemplo, lá no meu setor nós temos lá FG, função gratificada, temos FCT, função comissionada técnica, nós temos os cargos de AS que foram transformados agora em como que é o nome ainda? DAS mudou para FCPE, certo? O que significa isso? Que isso daqui são funções. Por exemplo, tem uma FCPE2, que a atribuição dessa FCPE2 é o que? Chefe do patrimônio do Ministério. Veja, essa FCPE2 ela não tem cargo, ela não tem emprego, ou seja, ninguém está ocupando ela, certo? Não é uma atribuição a um cargo, é uma atribuição a uma função. Então, quem pode ocupar função? Quem pode ocupar essas funções aqui? Função é ocupada exclusivamente por servidor público no sentido estrito, ou seja, empregado público não pode ocupar uma função de confiança. Exemplo, eu tenho pessoas muito boas que eu já trabalhei, que são os chamados anistiados, que retornaram ao serviço público e são da época do Collor, de empresas que foram extintas. Muitas delas foram para os órgãos centrais, lá para os ministérios, e dos ministérios eles saíram espalhando esse povo aí pela esplanada. Hoje então eu tenho um anistiado que ele é regido pela CLT. Ele então é um empregado público e muito competente, só que ele não pode assumir nenhuma dessas gratificações aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um plus a mais no teu salário, vai ter mais responsabilidade, e como vai ter a contrapartida remuneratória de cada FG aí, a depender de cada uma, definição de cada uma. Tem FCPE 2, 3, 4, tem FG 1, 2, 3, FCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inclusive. Então vai depender muito de cada FG, FCPE, para que cada uma serve, mas cada uma vai dar um plus a mais na remuneração aí do servidor, do empregado público. O empregado público não pode, ok? Então só trazer essa atenção para você. Continuando, os serviços notariais e registro. Então o pessoal lá dos cartorários, eles exercem o que? Caráter privativo a partir de delegação pelo poder público. Então os tabeliães não titularizam empregos ou cargos e empregos públicos, ou seja, eles estão desempenhando apenas o que? Funções públicas, perfeito? Apenas funções públicas. Então são essas três distinções aí.
Beleza, meu povo? Um abraço e até a